Você se acha livre? Vivemos em uma era que se orgulha de sua liberdade. A liberdade de expressão, de escolha, de movimento, de identidade, de consumo. Nunca houve, ao menos no discurso, um tempo onde se falasse tanto sobre ser livre. E, no entanto, talvez nunca estivemos tão presos. Essa é a pergunta que fica no ar. Você se acha livre? A liberdade como mito moderno? Yuval Harari, ao escrever sobre a história da humanidade, destaca que muitas das liberdades que celebramos hoje são construções culturais e políticas que emergiram em contextos específicos e que frequentemente mascaram outras formas de controle. Ele argumenta que, embora tenhamos nos libertado de muitos grilhões antigos, da tirania dos reis, dos dogmas religiosos, da escravidão literal, nos prendemos a novas formas de dominação, ideológicas, tecnológicas, econômicas. Harari mostra, por exemplo, que o conceito moderno de livre-arbítrio é altamente contestável. Nossa mente é influenciada por bilhões de estímulos genéticos, sociais, culturais, econômicos. Escolhemos mesmo ou apenas reagimos ao que nos foi condicionado? A liberdade, nesse ponto de vista, não é uma essência da alma humana, mas uma narrativa útil, mobilizadora e, muitas vezes, ilusória. Felipe Pondé e a angústia da escolha. Já o filósofo Luiz Felipe Pondé tem uma abordagem mais existencial. Para ele, a liberdade não é uma conquista plena, mas uma fonte constante de angústia. Ser livre é estar condenado a escolher. E escolher é, inevitavelmente, abrir mão, perder, carregar o peso das consequências. Pondé critica o otimismo moderno em relação à liberdade, vendo nele um narcisismo, uma ilusão de que somos senhores de nossas vidas, autossuficientes, independentes de tudo e todos. Mas, na prática, somos frágeis, ansiosos, carentes de sentido. E a liberdade, que deveria ser um caminho para a felicidade, se transforma em um fardo. Somos livres para fazer o que quisermos, mas e quando não sabemos o que queremos? Liberdade de consumo. O novo templo. Vivemos num tempo em que a liberdade é confundida com o direito de escolher entre 1000 marcas no supermercado ou trocar de celular a cada 6 meses. A liberdade virou um produto. E como todo produto, está submetida à lógica do mercado. Harari nos lembra que a liberdade moderna anda de mãos dadas com o capitalismo. Somos incentivados a consumir como se isso nos tornasse livres. Quanto mais opções, mais livres seríamos. Mas, será mesmo? Na prática, nossas escolhas são moldadas por algoritmos, campanhas publicitárias, desejos plantados. O que você come, veste, assiste, acredita, tudo isso pode estar mais programado do que você imagina. É como se vivêssemos numa bolha dourada, onde tudo parece livre, mas no fundo somos conduzidos, pouco a pouco, por mãos invisíveis. Tecnologia, a nova prisão transparente. Com o avanço da tecnologia, especialmente com a inteligência artificial e as redes sociais, nossa liberdade está sendo reconfigurada. Harari alerta que vivemos sob um regime de vigilância cada vez mais sofisticado. Somos rastreados o tempo todo. Por onde andamos, o que compramos, o que sentimos. Você já se perguntou por que, após pensar em comprar um tênis, um anúncio aparece no seu celular? Ou por que seus vídeos favoritos surgem do nada no feed? Isso não é magia, é controle. A liberdade digital é um paradoxo. Você acha que escolheu assistir a determinado conteúdo. Mas, na verdade, ele foi entregue a você com base em dados sobre sua personalidade, suas emoções, seu histórico. Você tem a ilusão da escolha, mas quem escolheu foi o algoritmo. E o mais irônico, entregamos esses dados voluntariamente. Postamos, curtimos, compartilhamos, aceitamos os termos de uso. Nos tornamos cúmplices da nossa própria vigilância. Liberdade e verdade, uma relação tensa. Outro ponto central para entender a liberdade está na relação com a verdade. Para ser livre, é preciso estar informado. Como tomar decisões livres se somos enganados, manipulados ou desinformados? Vivemos numa era de fake news, bolhas ideológicas, manipulação emocional em massa. Pondé alerta que a liberdade requer uma dose incômoda de realismo. Para ele, viver na ilusão é confortável, mas não é livre. A liberdade exige confronto com a verdade,
por mais dolorosa que ela seja. Isso nos leva a um dilema contemporâneo. Queremos ser livres, mas não queremos nos responsabilizar pelas verdades que isso traz. Preferimos terceirizar decisões, seguir modismos, aderir a narrativas que nos isentem do peso da responsabilidade. Como diz Pondé, ser livre é também estar só. Liberdade interior, um caminho silencioso. Mas, será que não existe uma liberdade mais profunda? Uma liberdade que não depende do mundo externo, das instituições, dos sistemas? Sim, existe. E é a liberdade interior. Essa liberdade não se compra nem se vende. Ela vem do autoconhecimento, da maturidade, da coragem de viver com consciência. É a liberdade de quem não precisa se afirmar o tempo todo, de quem é capaz de dizer não, de quem encontra sentido mesmo em meio à dor. É a liberdade de quem se aceita como é, com limites, imperfeições, falhas. De quem entende que liberdade não é fazer tudo, mas escolher bem. De quem prefere a verdade à ilusão, o silêncio à gritaria, a profundidade à aparência. Essa liberdade não tem likes, mas tem paz. Somos livres mesmo? Quando dizemos que somos livres, estamos falando de quê? Do direito de votar, de andar na rua, de postar o que quiser, de comprar o que puder. Essas são liberdades importantes e conquistadas com luta. Mas há outras liberdades que importam tanto quanto, e que muitas vezes ignoramos. A liberdade de dizer não. A liberdade de não agradar a todos. A liberdade de escolher um caminho impopular. A liberdade de não seguir a manada. A liberdade de pensar por si mesmo. Ser livre é muitas vezes ser solitário. É contrariar expectativas. É ter coragem. A liberdade e o medo. Paradoxalmente, o que mais nos impede de sermos livres é o medo. O medo do julgamento, da rejeição, do fracasso, da solidão. E é esse medo que nos aprisiona em rotinas que detestamos, relacionamentos que nos sufocam, ideias que não cremos mais. Pondé fala do medo como uma força estruturante do humano. E isso não é necessariamente ruim. O medo pode nos proteger. Mas quando ele domina, ele anula. Vivemos vidas pequenas por medo de nos arriscar em vidas maiores. Somos livres, sim, mas até onde o medo deixa. Liberdade como responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade vira egoísmo. Uma sociedade só pode ser realmente livre se cada indivíduo souber que sua liberdade termina onde começa a do outro. Harari aponta que uma das maiores conquistas humanas foi a criação de sistemas que equilibram liberdade e cooperação. Mas isso exige maturidade coletiva, e não apenas direitos individuais. Do mesmo modo, Pondé insiste que ser livre é assumir o peso da própria vida. É não culpar o mundo, Deus, o governo ou os pais por tudo. É ter coragem de bancar as próprias escolhas, inclusive quando elas dão errado. A espiritualidade da liberdade. E se a liberdade também for uma dimensão espiritual? A liberdade de abrir mão do controle, de aceitar a finitude, de não saber tudo? Existe uma liberdade na entrega, no silêncio, na contemplação. Místicos de todas as tradições falaram dessa liberdade que vem de dentro, que nasce do desprendimento, da humildade, da comunhão com algo maior. Talvez a maior liberdade seja essa, a de não precisar provar nada. Conclusão: a inquietação de ser livre. Você se acha livre? Depois de tudo isso, talvez a resposta mais honesta seja: nem tanto quanto eu gostaria, mas estou buscando. A liberdade não é um estado permanente, nem uma medalha que se conquista de uma vez por todas. É um processo, um esforço diário, um desafio íntimo. E talvez, nesse caminho, a pergunta seja mais importante que a resposta. Porque enquanto perguntamos, ainda estamos vivos, ainda estamos buscando, ainda estamos tentando ser livres, mesmo que seja apenas dentro de nós. Você se acha livre? Se essa pergunta mexe com você, responda nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa pensar sobre isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. Aqui, a gente pensa junto, com liberdade, profundidade e coragem. Até a próxima!